Boa tarde, Diana. Boa tarde, candidato. Sejam bem-vindos ao Voz do Litoral. Boa tarde, Antônia. Boa tarde a você que nos acompanha. Como você já sabe, a TVC está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. A duração é de 10 minutos, são 9 minutos para dar respostas às nossas perguntas e 1 minuto para as considerações finais. Antes de entrar no estúdio, o candidato apresenta o resultado do exame do coronavírus. A escolha das perguntas é feita da seguinte forma: as perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes como esses que eu tenho nas minhas mãos. Os candidatos escolhem os números dos envelopes e os mesmos são abertos em estúdio, ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos no dia 2 de outubro, via Google Meet. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia da reunião e nessa sexta-feira, aqui no Voz do Litoral, a gente entrevista o candidato doutor Manuel Barbosa. Candidato, muito boa tarde ao senhor. Eu começo já com a primeira pergunta que a gente abre aqui em estúdio. Vamos falar sobre turismo. Alguns cidadãos criticam os gastos com festas no município, mas, por outro lado, há quem se beneficie desses momentos criados pela prefeitura, como é o caso de alguns comerciantes, por exemplo. Qual é a sua opinião sobre o assunto e como pretende atuar com relação a isso se for eleito? Candidato, você tem 10 minutos a partir de agora. Eu gostaria de dar minha boa tarde a todos, a toda a equipe da TVCI. Agradeço vocês por essa oportunidade de estar aqui. Em relação ao turismo, nós temos que reativar o turismo em Paranaguá. Eu acredito que as festas são importantes, mas precisa haver um projeto que realmente possa utilizar todo o potencial turístico que tem em Paranaguá. Tanto a parte dos casarios, as ilhas, os locais, as pousadas, o turismo gastronômico, o turismo dos esportes náuticos. Então, o município, como indutor de crescimento, como indutor de investimento, ele tem que incentivar os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, para que invistam no turismo. O Paranaguá seria uma cidade bastante promissora no turismo, e aí o turismo é a indústria sem chaminé, que tem grande possibilidade de criação de emprego. Nós poderíamos aqui utilizar a própria a tradição nossa do caiçara, a tradição do fandango, mas isso aí é pouco utilizado. Então, acaba concentrando realmente nas festas, que também são importantes. Eu, por exemplo, eu participo da Festa das Nações, juntamente com o NIPO, com a Sociedade NIPO brasileira, que tem uma cultura japonesa também que é bastante importante aqui, que tem que ser valorizada, porque tem uma imigração bastante importante em Paranaguá. Então, eu acho que o turismo ele tem condição de ser um alavancador de empregos em Paranaguá, de renda em Paranaguá, para que a cidade realmente seja uma cidade pulsante em todos os setores e progressista no turismo. Certo. Candidato, agora a gente fala sobre o Porto. O Porto de Paranaguá movimenta grande parte da economia do nosso município, mas também há alguns inconvenientes provocados pela presença do Porto na cidade. Uma das questões das quais o paranaguara mais reclama é a do derramamento de grãos nas vias que dão acesso ao município. Sendo essas vias de concessão do DENIT e do DR, como o município pode atuar nessa causa? A questão do derramamento de farelos e restos no transporte, que é realizado pelos caminhões, eu acredito que é uma responsabilidade que tem que ser creditada a quem faz essa movimentação. Então, eu acredito que teria que taxar os operadores portuários, as transportadoras, que realmente fazem esse derrame de farelos e que acaba fazendo aquela compostagem que acaba até criando uma situação desagradável para quem mora na região. Em relação a Ayrton Senna, eu acho que a Ayrton Senna ela deve ser municipalizada. Eu acho que essa questão, joga para a Ecovia, joga para o governo do estado, joga para o governo federal, eu acho que isso aí tem que acabar. E a Ayrton Senna é a porta de entrada de Paranaguá.
Em relação ao que é acumulado nas rodovias ou nas vias de acesso ao porto, existem técnicas modernas de sucção disso aí e esse produto ele pode ser utilizado como para gerar economia, até para gerar emprego, utilizando de outras formas. Então, eu acredito que a solução seria as empresas, os operadores, a parte de logística, responder socialmente, como uma responsabilidade social, a sujeira, o derrame que faz e a municipalização da Ayrton Senna. Certo, candidato. Com relação à economia, que tipos de ações locais a Prefeitura de Paranaguá pode desenvolver para amenizar as dificuldades que os empresários devem enfrentar antes da retomada da normalidade no comércio? O senhor acredita que é possível atuar em conjunto com os empreendedores nesse sentido, principalmente dada a pandemia do coronavírus? Com certeza. A economia ela já vinha patinando mesmo antes da pandemia. As medidas tomadas pelo governo federal, do presidente Bolsonaro, eles acabaram travando a economia. Então, o projeto neoliberal, ele busca um Estado mínimo, ele busca um Estado que atende os banqueiros, atende o serviço da dívida, mas ele esquece dos investimentos. Então, houve um encolhimento nos investimentos em todos os setores. Então, por exemplo, eu sou advogado dos trabalhadores da construção civil. A construção civil teve um enxugamento dos recursos e os empresários, as construtoras, deixaram de empregar, deixaram de construir no litoral. E é um setor bastante fundamental. Eu acredito que um município, a administração pública, ela pode ser um indutor de crescimento. Então, eu acredito que um plano nacional de geração de empregos é fundamental. Temos notícias que pós-pandemia nós teremos no litoral cerca de 106 mil pessoas em situação de miséria. Esse é um estudo da Universidade Federal, localizada em Matinhos. Então, realmente é uma preocupação. Eu acredito que o empresariado, os pequenos, médios empresários, eles têm essa preocupação. Os nossos comerciantes mesmo, eles sentiram, né, que muitas lojas fechando, o comércio vazio. Então, eu acredito que o município, como indutor, ele pode ajudar bastante, juntamente com essas parcerias com os empresários. Certo, candidato. Teria mais 7 segundos, mas creio que seja melhor prosseguir para a próxima. Com relação à saúde, sendo eleito, o que o senhor pretende fazer com o ano letivo de 2021, caso a vacina não esteja à disposição ou com 100% de segurança? Bom, duas questões, né? A questão da educação e da saúde. Bom, o principal é a segurança das nossas crianças. Acredito que nós não temos ainda a vacina e não temos também equipamentos para receber as crianças nas escolas. Sabemos que existe superlotação nas nossas escolas e as crianças vindo a voltar no ano letivo antes da vacinação, nós teremos um risco muito grande para as crianças. Então, eu acredito que é melhor você perder ou adiar o ano letivo do que perder uma vida. Nós estamos vendo aí que muitos países da Europa que achavam que estava resolvida a questão do Covid, o Covid está voltando muito forte e tiveram que retroceder nas medidas. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que existem muitas desigualdades, né? E que essa ida e vinda do Covid pode ser uma situação que vai complicar a situação das nossas crianças. E uma questão fundamental que eu acho é a questão do Fundeb, que o Fundeb realmente seja aplicado na educação e que também os 5% de recursos livres que são arrecadados pelos impostos municipais também venha em retorno para a educação, para que a gente possa ter uma educação integral. Aí também na educação nós defendemos que haja eleição direta para diretores de escolas. Eu acho que a educação nossa ela precisa de algumas coisas que teria que se ajustar até antes do retorno da pandemia. Por exemplo, a questão das creches. Nós sabemos que existe falta de vagas em creches. As creches poderiam funcionar até 7 horas da noite para ajudar as mães que trabalham. E eu acho que o fundamental de tudo é a questão da preservação da vida das crianças. Isso aí é só voltar em total segurança.
Candidato, tem mais um pouquinho de tempo, são 45 segundos. A gente sabe que grande parte dos gastos do município é destinada todos os meses à manutenção da máquina pública. O senhor pretende tomar alguma atitude para mudar essa realidade? Olha, existem alguns gargalos de falta de recursos para o município. Então, por exemplo, uma questão que é uma novela é a questão da própria ponte do Valadares, das trincheiras que o município precisa, dos viadutos que o município precisa. Eu acredito que o município ele pode buscar recursos externos, buscar recurso até do exterior. Candidato, vou pedir para o senhor parar, a gente terminou o tempo. Desculpa. Tudo bem, é só porque o tempo terminou e a gente precisa dar o tempo igual a todos, tudo bem? Então, agradeço mais uma vez a sua vinda até aqui, né? E depois das perguntas respondidas pelos candidatos, eles sempre têm 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Então, candidato, a partir de agora, eu abro para o senhor 1 minuto para que o senhor faça as suas considerações finais. Então, eu gostaria de dizer que o Movimento 65 do PCdoB, ele congrega sindicalistas, professores, militantes do movimento social, do movimento do meio ambiente, do movimento das mulheres. Então, eu acredito que a esquerda de Paranaguá está muito bem representada pelo Movimento 65 e nós temos que mudar a situação que o país se encontra, a ameaça do fascismo, a ameaça do projeto neoliberal, que acabou com os investimentos que nós estamos sofrendo aqui em Paranaguá. Vemos empresas sendo fechadas, empregos subindo, nós vemos toda uma situação de congelamento de investimentos públicos e isso realmente tem que mudar. E somente com uma esquerda viável, como a nossa, o Movimento 65, nós teremos condição de enfrentar a situação. E o mais importante é eleger vereadores da esquerda para que possa fiscalizar o Executivo, porque somente com a fiscalização e uma Câmara forte, o município se tornará pujante e crescente. Ok, candidato. Mais uma vez agradeço que o senhor tenha aceitado o nosso convite para vir até aqui para trazer as suas propostas para o telespectador da TVCI. Lembro a você que a gente continua com essa rodada de entrevistas com os candidatos de Paranaguá e o entrevistado de segunda-feira é o Fabiano Vicente Elias. Agora a gente faz um intervalo, logo depois do intervalo o Tony Lagos volta com mais notícias para você aqui no Voz do Litoral.